Fala galera! Todos nós, pelo menos uma vez, já abrimos o Google Maps e demos um passeio virtual por algum lugar do outro lado do mundo. Isso, é claro, nunca substituirá as emoções de uma viagem real, mas mesmo assim, pode ter suas próprias surpresas. Você já ouviu aquelas histórias sobre pessoas que encontraram aviões naufragados e bases militares secretas em mapas virtuais? É sobre esses achados que falaremos hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para não perder os vídeos mais recentes. Antártida. Já demos uma dica de onde exatamente este objeto foi encontrado. Agora tente adivinhar o que pode estar retratado no mapa. Somos capazes de apostar que você pode ver claramente umas pirâmides. A imagem realmente é um pouco parecida com os famosos monumentos do Egito, se lá nevasse, é claro. Em 2016, quando vários meios de comunicação do mundo começaram a publicar essa tela do Google Maps com manchetes sensacionalistas, muitos realmente atribuíram origens paranormais aos objetos. Talvez esta seja mais uma mensagem dos alienígenas? Ou edifícios criados por habitantes de uma civilização antiga? Muitos defenderam esta última versão. No entanto, geólogos dos Estados Unidos a refutaram sem demora. Na verdade, esses são apenas os picos das montanhas da cordilheira Heritage, localizada no sul do continente. Elas foram descobertas em 1935. A maior montanha não é muito alta, sua altura é de apenas 1.265 metros. A formação provavelmente ficou com essa forma em comum devido ao constante derretimento e congelamento da água. Os cientistas costumam se referir a esse processo como erosão. Saara. A próxima foto fará até mesmo a pessoa mais cética pensar sobre o paranormal. De onde surgiu essa coisa tão estranha no meio do deserto? Vamos dizer apenas uma coisa. Sua área é de quase 100 mil metros quadrados. Apresentem suas versões. A impressão é que os humanos simplesmente não conseguiriam criar um objeto tão perfeito desse tamanho. Deve haver algum mistério envolvido. Claro que não. Você já viu o que os egípcios fizeram há vários milhares de anos? E as pirâmides ainda estão de pé. Isso que você está vendo nada mais é do que uma verdadeira instalação de arte. Ela é composta por várias dezenas de cones côncavos e convexos prensados na areia, cujo diâmetro aumenta conforme se afastam do centro. A incrível peça foi criada pelo coletivo artístico DAST, Artyom, lá em 1997, e se chama Respiração do Deserto. É surpreendente que depois de tantos anos, as figuras de areia não tenham desaparecido. Já o lago, que fica no centro do círculo, sumiu. Austrália. Parece que acabamos de nos deparar com adereços do set de O Senhor dos Anéis. O filme foi gravado bem perto, na Nova Zelândia. Vai ver esse objeto misterioso veio de lá? Bem, você provavelmente percebeu que esta imagem mostra uma espécie de barco de navegação. Isso mesmo, este é um navio britânico SS Airfield, o qual os moradores da região simplesmente chamam de Floresta Flutuante, por causa dos manguezais densos ao seu redor. Mas o que um navio britânico está fazendo na costa da Vila Olímpica em Sydney, na Austrália? É simples. Durante a Segunda Guerra Mundial, o navio do país aliado era usado pelas tropas australianas para entregar munição para os americanos. Nos anos 50, ele foi vendido para a Austrália para transportar carvão. 20 anos depois, aconteceu um vazamento de substâncias tóxicas na área da Bahia. Por isso, muitos navios foram simplesmente abandonados nesta região, incluindo o SS Airfield. Com o tempo, este navio se tornou uma verdadeira atração e a personificação da união entre os humanos e a natureza. Hoje em dia, fotógrafos de todo o mundo visitam o local frequentemente apenas para tirar fotos deste lugar incrível. Argentina e Estados Unidos. Às vezes, as imagens de satélite mostram pedaços de terra com muitos círculos ou quadrados estranhos. Nós encontramos esses objetos estranhos em pelo menos 2 lugares, não muito longe de Las Vegas, nos Estados Unidos, e na província argentina de Rio Negro. Alguma ideia do que sejam? Dá uma olhada mais de perto. São surpreendentes, mas os quadrados em um campo nesse país da América Latina são, na verdade, vários campos de petróleo localizados próximos um do outro. Mas na foto de Nevada, tudo é um pouco mais complicado. Este é um lugar terrível, um dos maiores locais de teste nuclear da história dos Estados Unidos. Seu território é de mais de 3.500 km² e desde os anos 50, mais de 900 explosões foram realizadas aqui, tanto subterrâneas quanto atmosféricas. Dizem que os cogumelos nucleares subiam tão alto que pessoas de todo o país vinham vê-los em Las Vegas. Um passatempo bastante terrível. É claro que hoje em dia o local de teste não funciona mais, afinal os testes nucleares de qualquer tipo foram proibidos há muito tempo pelo direito internacional.
mas aqui se realizam excursões. As inscrições são feitas com vários meses de antecedência. Sudão. Vamos lá, tente adivinhar do que é feito este desenho incomum bem no meio do deserto. Nós juramos que não é Photoshop. Esta estranha imagem parece muito um objeto de arte, mas na verdade não é um. Estas são colinas naturais localizadas no planalto sudanês de Darfur. De acordo com várias fontes, seu comprimento varia de 1 a 2,5 km. Seja como for, definitivamente não dá para ver esse fenômeno incomum em toda a sua glória em terra. Mas se você subir a uma altura decente, um desenho de lábios com proporções absolutamente perfeitas aparecerá diante de seus olhos. Antes, os moradores da região acreditavam que esses lábios pediam chuva aos céus, algo pouco frequente por aqui. Cazaquistão. Agora você pode ficar realmente assustado. O que diabos esse símbolo tão estranho está fazendo em uma região remota do Cazaquistão? Falando em diabos, você está pensando a mesma coisa que nós? Bem, depois de que essa imagem incrível foi descoberta no Google Maps por alguém anônimo, houve um verdadeiro rebuliço na internet. Todos começaram a dizer que a imagem mostrava nada mais, nada menos que um pentagrama, e seu centro era o local favorito de uns satanistas. Um blogueiro chegou a fazer a sua própria investigação e depois afirmou que um restaurante muito estranho estava localizado dentro do símbolo. Bem, você pode imaginar quais suposições ele fez sobre o cardápio do local. Falou-se tanto sobre a estrela do Cazaquistão que no final jornalistas investigativos profissionais decidiram ir atrás do assunto. Eles descobriram que não há estabelecimentos para vampiros ali. Só há um acampamento infantil inacabado com um grande parque que nunca foi inaugurado. Eles decidiram plantar árvores neste parque em forma de estrela, pois esse era o principal símbolo da União Soviética, da qual o Cazaquistão fazia parte na época. Tudo acabou sendo muito mais simples do que pensávamos. Mar do Caribe. Bem, aqui é tudo muito óbvio. Olhe atentamente. Com que parece? Exatamente. Esta é uma verdadeira caveira de pirata. Mas isso realmente existe em algum lugar nas latitudes inexploradas do Caribe? Devemos admitir que mentimos um pouco. Quer dizer, nós não, mas os criadores da segunda parte da saga Piratas do Caribe. Foram eles que colocaram essas ilhas fictícias no Google Maps como parte de uma campanha promocional do filme O Baú da Morte, lançado em 2006. Os nomes das ilhas coincidiam com aqueles mencionados no filme. O curioso é que ele nem mesmo foi filmado no Caribe, e sim nas Bahamas. Japão. O coração de todos os fãs da DC acaba de dar um pulo. Mesmo assim, daremos alguns segundos para você refletir sobre a origem desta imagem. Sim, parece uma verdadeira marca do Batman no telhado de algum prédio. Acontece que o edifício não é nada simples. A foto mostra uma base da Força Aérea localizada em Okinawa, no Japão. Resta apenas uma pergunta: como poderia o símbolo de um super-herói famoso aparecer em uma instalação tão protegida? A resposta é simples. Você só precisa ser um pouco Sherlock. Veja só, a base se chama Cadena e, na verdade, é propriedade da Força Aérea dos Estados Unidos. Uma das formações mais importantes nesta instalação é a chamada 18ª Asa, que por sua vez inclui o 44º Esquadrão de Caças. Seu nome informal é Vampiros e seu emblema é assim. Que pena. Queríamos tanto acreditar que o esconderijo secreto de Bruce Wayne foi finalmente encontrado. Memphis. Você notou algo estranho nesta gravação? Dê uma boa olhada. Sim, se trata da mesma coisa. No telhado deste edifício em Memphis, no Tennessee, há uma inscrição muito estranha. Venha para o centro da cidade para brincar. Será que foi o Coringa quem deixou essa mensagem para o Batman? Ou apenas algum louco da cidade que queria assustar os locais? Infelizmente, a inscrição foi removida em algum momento, sem nenhuma explicação sobre a natureza de sua origem. Mas temos uma versão. Se você aumentar o zoom e olhar atentamente para o canto direito da imagem, notará um pequeno ícone de marca registrada no final da frase. Obviamente, este é apenas um slogan para alguma empresa que queria chamar a atenção, e parece que ela conseguiu. Canadá. E esses contornos lembram você de algo ou alguma coisa? Prometemos que desta vez não faremos piadas. Esta é uma imagem de satélite real da província canadense de Alberta. Esta imagem comum foi descoberta pela primeira vez por um usuário do Google Maps em 2006. Imagine quais seriam suas emoções se você acidentalmente tropeçasse em algo assim ao navegar pela internet. Obviamente, toda a mídia mundial começou a falar sobre o fenômeno. Muitos perceberam imediatamente que, visto do alto, o relevo da área parecia a cabeça de um aborígene, com um cocar tradicional. Além disso, parece até que o índio está ouvindo música com fone de ouvido. Mas então, o que é isso? A resposta é simples. Isso que parece ser um fone de ouvido é, na verdade, um poço de petróleo e uma estrada que leva a ele. E a cabeça em comum é o resultado da erosão do solo macio, que ao longo de muitas centenas de anos formou esse desenho tão impressionante. Este índio até ganhou o nome oficial, Guardião do Deserto. Soa pomposo.